Rapaziada, chegamos na primeira aula e na aula de hoje vamos falar de E ontem, fui dar feliz aniversário pro meu tio, falei feliz ano novo. Tá mais energético, mano. Tá fazendo mal, tá fazendo biela já. Ai, cacete. Da tesoura que tem. Queremos entregar o melhor para você. Rapaziada, na aula de hoje vamos falar de divisão. É o primeiro passo para começar a fazer um corte de cabelo. Por que a gente vai falar de divisão? Eu acredito que a divisão ela é necessária, tá? Do mesmo jeito que a gente precisa de uma planta para fazer uma casa, né? Para construir uma casa, nós precisamos de divisão. A divisão ela nada mais é do que separar partes, separar pedaços da cabeça para a gente conseguir obter um resultado mais limpo, mais objetivo, para não ter chances de eu cortar esse cabelo como se fosse o cabelo do topo ou cortar esse cabelo como se fosse o cabelo da franja. Então aqui o que eu vou fazer é exatamente isso, vou começar dividindo, fazendo como se fosse uma planta, tá? Deixando nítido o que é cada parte para mim conseguir ter um resultado satisfatório no final. Eu vou começar molhando então esse cabelo e deixando separado o que é o cabelo do topo do que é cabelo da lateral antes mesmo de começar a cortar ele. Uma parte que é muito importante que vocês têm que entender, tá? É o que? É como fazer a divisão e é exatamente sobre isso que eu quero contar para vocês, ensinar como é o processo de divisão. E eu vou mostrar para vocês, gente, como que a gente inicia fazendo a divisão, tá? Como tudo na vida a gente precisa ter bastante certeza e bastante clareza. Eu não posso simplesmente falar para vocês fazer uma risca aqui no topo da cabeça do seu cliente. Você tem que entender o que é que você está fazendo para você ter um resultado concreto, tá? O que eu quero explicar para vocês é que toda cabeça ela vai ter curvas, independente do ângulo da curva. Seja ela mais aberta ou ela mais fechada, ela vai ter curva. Renan, como eu vou fazer para identificar? Qual é o primeiro passo para mim identificar o tipo de curva que tem essa cabeça? Vamos lá. Quanto mais magro for a pessoa, quanto mais magro ela for, mais fina vai ser a cabeça dela. A cabeça dela vai ser mais fino e mais comprida, tá? Na média, isso é o que acontece. Pessoas muito magras, as cabeças são mais finas e mais comprida. Quanto mais gordinho for a pessoa, a cabeça é mais larga e mais achatada, tá? Na média, isso é o que acontece. A cabeça da pessoa mais gordinha é mais redonda, da pessoa mais magra, ela é mais oval, ela é mais comprida. E o que acontece? A pessoa que tem a cabeça oval, a curva aqui em cima é menor, o ângulo dela. A pessoa que ela é mais gordinha, a curva é maior o ângulo, tá? Ah, Renan, e o que isso vai significar? O que isso vai interferir? O que vai interferir é, quanto mais magro a pessoa for, a parte do topo da cabeça dela vai ser menor do que a pessoa gordinha. Pessoas mais magras, parte do topo da cabeça é menor. Pessoas mais gordinhas vai ter essa parte aqui maior. Nosso corpo ele é todo proporcional, tá? Então a gente consegue entender isso. O que eu quero dizer para vocês, como eu vou descobrir aonde vai ser a linha da minha divisão? Nesse cabelo aqui, gente, a gente vai começar molhando ele e penteando ele todo para frente. Por quê? Ele não é um tipo de cabelo que a gente penteia para trás. Vocês vão ver que nas próximas aulas eu vou ensinar isso para vocês explicar, beleza? Vamos lá. Vou começar encostando esse pente na linha vertical atrás da orelha. Por quê? Atrás da orelha é a parte mais larga da cabeça, tá? Exatamente aqui é a parte mais larga. E depois a gente vai colocar no topo da cabeça, exatamente no ponto mais alto, mais conhecido como apex, tá? É o ponto mais alto da cabeça, aonde, vamos falar assim, a cabeça aqui ela vai abaixando, aqui também ela abaixa e mais ou menos aqui é o ponto mais alto. Então a gente vai tirar a base do ponto mais largo com o ponto mais alto e a gente vai criar uma linha na vertical, ó. Olha meu pente aqui servindo de linha e a hora que eu coloco no meu dedo no topo, eu enquadro o círculo, certo? Quando eu enquadro o círculo, eu vou formar um ângulo de 90 graus ali e ao centro daquele ângulo é exatamente o centro da curva da cabeça da pessoa. Então a gente vai pegar aqui, vamos criar uma quina e exatamente ao centro dessa quina está o centro da curva. O que eu vou fazer é exatamente isso. Encosto o meu dedo, desci e aí eu vou e faço a minha divisão. O que está abaixo da quina da cabeça faz parte das laterais, o que está acima da quina faz parte do topo.
e a gente começa mais ou menos mapeando aqui todo esse cabelo. Por que que é necessário fazer isso, gente? Agora a gente sabe que esse cabelo aqui nasce para baixo, esse cabelo nasce para cima ou para frente. Cada parte da cabeça, cada região que a gente vai trabalhar, o cabelo ele tem vamos falar assim, um direcionamento natural, tá? Vocês vão ver que vai ter aulas que eu vou explicar para vocês sobre isso, sobre direcionamento. É algo um pouco mais aprofundado, mas que vocês precisam entender que esse cabelo normalmente do centro da curva para baixo, ele normalmente vai nascer ou para frente, ou para trás, ou para baixo. Você nunca vai encontrar esse cabelo aqui nascendo para cima. Se ele estiver nascendo para cima, é porque provavelmente a divisão está muito para cima. E o cabelo que você acha que fazia parte da lateral, na verdade ele faz parte do topo, tá? Na média não vai existir alguém com o cabelo nascendo para cima. Cabelo que faz parte da lateral, ele vai nascer ou para frente, ou para trás, ou para baixo. Então já começa a entender aí a necessidade de fazer uma divisão e aonde a gente utiliza ela para facilitar a nossa vida. Então fez isso, agora a gente vai terminar até a parte de trás e eu vou fazer com a parte do topo, com a coroa. A mesma coisa, gente, que no topo da cabeça é a parte mais alta, o occipital é a parte mais distante da cabeça, certo? Então essa região aqui, ó, é o último ponto da cabeça, o ponto mais alto da cabeça chama occipital, aquele ossinho que a gente tem na parte da cabeça, certo? Um pouco acima da nuca está localizado o occipital. Ele é bem fácil de, vamos falar assim, de visualizar, não tem segredo. Encostei aqui, eu também crio uma linha vertical com o meu dedo apoiado no topo da cabeça, ao centro. Eu descobri aonde está passando o centro da curva na parte de trás, certo? Feito isso, gente, a gente consegue deixar bem claro que cada fio de cabelo ele tem um lugar ideal, um lugar que ele nasceu para estar. E a gente consegue visualizar isso de uma forma bem tranquila, certo? A região da lateral, a região de trás. E a partir daqui a gente começa o nosso processo de corte de cabelo, beleza? Eu vou filmar, gente, inteiro esse lado para vocês, mostrando a execução. E nas próximas aulas vocês vão visualizar eu fazendo todo o processo, tá? Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer para você não ficar perdido. Eu vou começar fazendo um degradê de número 2 e aí cada aula ela vai ter mais ou menos aí 5 a 6 minutos no máximo, e aí a cada aula cada vídeo, aí vocês vão perceber que o número de máquina vai diminuindo, tá? Um exemplo, você vai fazer um degradê no seu cliente de 1 para 2, você já sabe como faz a divisão, e eu vou passar número 2, passar número 1, e aí você for fazer um degradê de 1 para 2, separa ali, você já entendeu, você estuda somente essas duas aulas. Se caso você for você quer aprender a fazer um degradê de meio para 2, de meio para cima, na próxima aula vai estar lá como começar a fazer um degradê na meio. Então eu vou explicar todo o processo nessa lateral. Ao final, quando a gente chegar aqui na lateral com navalha ou shaver, eu vou explicar para vocês como fazer um degradê quando você já quer começar na zero. O cliente chegou na barbearia e falou para você, ó, vou começar um degradê na zero. Como é que você vai fazer? Então vai ter um vídeo inteiro do outro lado da cabeça, eu explicando para vocês todo o procedimento para fazer um degradê diretamente ali da zero, beleza? Tenha paciência, tenha calma, não seja afobado, não seja apressado, não vai para a última aula, entenda todo o processo do início até o fim para você se tornar um barbeiro aí qualificado no mercado, certo? Tamo junto, vamos para a próxima aula.